Rodrigo, capacete! Pode crer, pode crer! Brotei, cria! De novo, mais uma vez, Rodrigo Pinho na voz, lembra de mim? Hoje tô aqui num dos bairros mais importantes da Zona Norte, Madureira. Caraca, depois corta isso aí, editor, que eu tô super desafinado, com a voz de taquara rachada, cheia de derby azul na mente. Mas estamos aqui, gente. Madureira, o editor falou que não vai cortar, vai deixar eu passar essa vergonha. Tô passando várias vergonhas. Mas é isso, tô aqui em Madureira, hoje tá um céu azul, quase não tem nuvem, dia bonitaço. A gente tá aqui exatamente onde é o monumento das Olimpíadas. Atrás da gente tem aqui uma famosa fábrica, aí um lugar de muita referência da Zona Norte. Aqui na verdade já é o bairro Turiaçu, se eu não me engano, nem bem Madureira, né? E do meu lado, aqui para esse papo gostoso, Gaia Patrícia. Tudo certo, minha irmã? Tudo certo, meu mano. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui em Madureira, né? Que é um espaço que tem um lugar muito grande no meu coração. E é isso, bora que bora. É mesmo? Você tem uma história maneira de Madureira? Tenho. Algumas? Gente, algumas. Tá ligado a samba, carnaval? Tá ligada ao Anima Praça, ao Festival de Teatro, entre outras vivências, pode claro. Crer. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais esse papo. Então é isso, a gente tá aqui em Madureira e você tá no Pode Crer, né? Assista a gente, tem outros episódios aí. Eu não sei bem como é que vai ser a ordem, porque o Pode Crer, quando começou, ele era ao vivo, né? Transmissão ao vivo. Mas essa temporada a gente tá fazendo gravado, então depois a gente ainda vai decidir como é que vai ser a ordem de lançamento de cada episódio. Maravilha. Beleza? É isso. Então tá. Bom, já falei que eu sou Rodrigo Pinho, espero que vocês lembrem de mim, mas para todos verem, eu sou um homem branco que aparento ter 19 anos, vai. Uns 25, Rodrigo. 25? Porra, ganhei! 25. Epa! Uns 25. Foi a menor idade que me deram até hoje nesse programa. Geralmente a galera sempre me sacaneia, né? Do tipo assim. Mas vamos lá, mentira, galera. Eu tenho 40 anos, aparento ter 40 anos? Não. Então devo ter, sei lá, 35, 30, vai? 30. Olha o cigarro, hein? Então, mas eu sou um homem branco, estou com o cabelo nevado, aquele louro pivete suburbano. Tô de camisa preta, tô com uma bermuda azul, tênis preto, sentado numa cadeirinha de praia bem colorida, com as cores do arco-íris. E tô segurando aqui a minha fichinha com a logomarca do Pode Crer, microfone com logomarca, tudo bonitinho, padronizado. E Patrícia, queria que você se apresentasse de novo e também fizesse uma audiodescrição para que todos possam vê-la. Perfeito. Bom, eu sou a Gaia Patrícia, eu sou atriz, sou mãe, sou moradora da Baixada Fluminense, sou uma mulher branca, uma mulher cis. Atualmente eu estou com os cabelos castanhos, cacheados, um pouco esverdeado. Estou vestindo um vestido amarelo nesse dia de céu azul, aqui no Parque de Madureira, é isso. Maravilha! Antes da gente aprofundar no papo, Patrícia, queria... você prefere que chame de Gaia ou de Patrícia? Tanto faz. Vai aí no seu flow. Porque eu sempre fico confuso, porque eu vejo às vezes as pessoas chamando de Gaia, às vezes de Patrícia, e eu nunca te perguntei isso, assim, né? Como é que você se sente mais à vontade? Então, eu me sinto confortável com os dois nomes, assim. Patrícia é o nome de batismo mesmo, Gaia seria o meu nome de batismo, mas tem toda uma história com isso, não aconteceu. Foi um nome que, através até da numerologia, eu assumi para mim, para ser o meu nome artístico. Uhum. Então eu fico confortável com os dois. Chamar de Gaia Patrícia, melhor ainda. Gaia é uma deusa? Tem uma coisa? Gaia é a deusa da terra na mitologia grega. Ah, legal. E aí eu acho muito interessante, né? Porque Gaia é deusa da terra, e aí Patrícia, né? Também tem essa coisa do nome, daquela da pátria. Então eu acho que de alguma maneira essa conjunção, esses dois nomes, né, me trazem um aterramento que eu preciso, porque eu sou muito vento, né? Eu costumo brincar e falar que sou muito ar, enfim. Maneiro. Patrícia significa aquela da pátria? Isso, aquela da pátria. Entendi. Pátria, amor e família, né? Não. Não.
Zoeira, gente. Não, definitivamente não. Zoeira, não, eu perco os amigos, mas não perco a piada nunca. Tem que ter uma piadinha, né? Tem que fazer uma piada. Sempre, é isso. minha característica, né? Minha persona. Mas desculpa a brincadeira. Nada, mano. Mas antes da gente aprofundar mesmo no papo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Sim, essa temporada está sendo patrocinada. E aí, o nosso patrocinador é a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do edital FOCA, o Fomenta a Cultura Carioca. E a gente também tem alguns apoiadores, parceiros, uma galera que apoia a cultura independente aqui no subúrbio carioca, que é muito importante. Então, espero também que vocês anotem tudo. Na descrição vai ter sempre aí os arrobas, né, para vocês encontrarem a galera. Em algum momento no vídeo o editor coloca aí uma tagzinha também para vocês, para facilitar para vocês acharem. Mas é muito importante que vocês procurem essas pessoas porque ou essas marcas, porque são apoiadores da cultura independente carioca. Apoiar os apoiadores, né? Exatamente. Então a gente tem como apoiador o Manga Rosa Café, que é um bar charmosíssimo na Vila da Penha, lá na Rua Oliveira Belo. O Ponte do Rock, que cedeu espaço pra gente gravar lá na Praia de Ramos e no Piscinão de Ramos. A gente passou por lá também nessa temporada. O Cineminha do Beco, que fez toda a articulação lá na Maré, que é o projeto do meu amigaço Bega. O Santuário da Penha, que também cedeu espaço pra gente. A Sábio Velho, que está vestindo esse apresentador lindo e charmoso, né? Me deixou mais bonito. Na verdade, eu nem sou, mas as roupas do Sábio Velho, daí um closezão na camisa. Hoje eu não tô de boné, tô de camisa, porque eu tô mostrando também o Louro Pivete, que foi a Hair Pitanga que fez lá num salão em Vista Alegre, lá também, coraçãozão do subúrbio carioca, e o Parque Madureira, que recebeu e acolheu a gente aqui hoje, com segurança, a Guarda Municipal está apoiando a gente aqui, a Polícia Militar e tal. A gente teve todo um esquema mesmo aqui que o parque montou para a gente poder estar gravando aqui. Então, obrigado aí vocês, meus cria, galera que está fortalecendo a gente. E Patrícia, acho que eu vou chamar de Patrícia porque eu tô mais habituado. Talvez eu tenha te conhecido antes de você ser Gaia? Não, a gente se conheceu já tinha. Já sou Gaia há muitos anos, desde a adolescência, bem. Maneiro. É isso. Você já assumiu grega desde. Pois é, né? Então, mas aí você é grega, mas não é da Grécia, né? De onde que você cria? Pois é, cara, olha isso, né? Vamos falar de onde eu vim, assim. Eu me considero cria de Japeri. Eu não nasci em Japeri, eu nasci em Botafogo, morei um tempo no Catete, assim, na minha infância. E ainda no primeiro ano de vida, minha mãe foi para Japeri porque minha avó já morava lá, já estava morando há anos, né? Então a gente faz esse movimento. Ela, mãe solo, né, tinha se separado ainda na gravidez. E aí, muito guerreira, muito corajosa, pegou e fez o movimento de ir para lá para resgatar até mesmo a relação com a minha avó. Então, desde pequena, eu sou cria de Japeri, assim, né? É o lugar que me acolheu, é o lugar que eu cresci. Eu, inclusive, hoje em dia resido na mesma casa que a gente foi morar quando eu cheguei em Japeri. Então, assim, eu entendo que eu sou uma pessoa de trânsitos, né? Eu falo muito isso, que eu sou a pessoa do deslocamento. Uhum. Eu sempre estou o tempo todo passando por vários bairros, por vários locais, mas Japeri é ali o lugar onde eu encontro as minhas raízes, onde eu encontro a minha terra, sabe? Maneiraço. Japeri é Baixada Fluminense? É a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense. E é localizado mais ou menos aonde? Assim, desculpa, porque eu sou um pouco ruim de geografia. Assim, eu sei que é Dutra, né? Depois de Nova Iguaçu, isso. Assim, pá. É depois de Nova Iguaçu, é depois de Queimados. Eu moro, na verdade, em Engenheiro Pedreira, né? Que tá ali, é Japeri, é um bairro de Japeri. E aí é entre Queimados, assim, e entre Japeri mesmo e tal. Pô, maneiraço. E com uma boa... Desculpa. Nada. Eu acabei chutando a convidada aqui. Chutou, mas ele falou que ia fazer isso há um tempo, entendeu? Mentira. Ele falou. Chutei a convidada aqui, gente, mas foi sem querer. Mas você passou, então, desde... Você foi pra lá muito pequena, isso? Tinha 1 ano de idade, foi isso que você falou? 1 ano e pouquinho, por aí. E já fui morar lá. Qual uma das maiores recordações que você tem de Japeri, dessa região aí? Escola,
a rua, brincadeira de rua, como é que é lá, assim, a galera na tua época brincava muito na rua? Porque eu tenho essa experiência que eu sou cria de favela, né? Então, sou criadaço na rua, minha filha também teve essa época, assim. Hoje eu não resido mais lá no morro, mas eu tive essa parada da infância, assim, do tipo, e como é que era lá em Japeri? Que recordação que você tem disso? Então, quando você fala isso, né, quando você me pergunta, a primeira imagem que me vem à mente é justamente a galera sentada na cadeira do lado de fora. Na Baixada você vê uma coisa que eu acho que também é muito comum na Zona Norte, de você ver uma vizinha fazendo a unha da outra no quintal, assim, na calçada, enquanto as crianças estão brincando, né? Então eu tive essa vivência de brincar na rua, de brincar de queimadinha, de brincar de panelinha na calçada, né? Socialização feminina, né? Uhum. Enfim. E aí eu tenho essas memórias, assim, com os amiguinhos, de estar transitando, né, pela minha rua. Meu avô, uma época, começou a vender picolé também, então eu lembro que a minha casa, no meu quintal, né, porque os meus avós moram na frente e eu moro numa casa atrás, e já era assim, desde pequena. Então tinha lembrança das crianças, tipo, seu avô vende picolé, sabe, que legal e tal, como se a gente tivesse a fonte, né. Então tem essas memórias, assim, escola. Eu estudava numa escola que era umas 3 quadras, assim, da minha casa. Então tenho essa memória da minha mãe indo comigo, me deixando na escola, depois indo, me buscando, né? Então... Você era boa aluna? Eu era. Assim, eu sou uma pessoa, eu tenho TDAH, então eu sou uma pessoa muito distraída, né? Mas eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre procurei estar escrevendo, estar correndo atrás, para não ventar tanto. Eu era uma boa aluna, era uma aluna quieta. Sempre fui muito quietinha, muito tímida. Teatro me ajudou a expandir muita coisa, assim. Ah, pode crer. Então, você vai pro teatro por isso? Você é atriz hoje? Sou atriz. Não é por isso. Não? Mas ajudou. Mas hoje você é só atriz? Não, sou professora, sou atriz, sou lambe-lambeira, né? O que seria lambe-lambeira? Vamos lá. Vamos lá, suas mentes pervertidas. Agora vocês vão ouvir. Hã? Ficou curiosa. Ficou aí, curiosa, a galera né? da equipe técnica A gente falou, fala, cara, lambe-lambeira. Lambe-lambeira. As Que mentes é isso? pervertidas aí. Pois é, gente, então. Lambe-lambeira é aquele, né, aquela pessoa que trabalha com teatro lambe-lambe. O que é o teatro lambe-lambe? Teatro lambe-lambe é uma linguagem que surgiu, foi criada aqui no Brasil em 1989 por 2 mulheres incríveis, assim, 2 nordestinas, que é a Ismini Lima, que infelizmente, né, nos deixou nesse plano carnal no ano passado, e Denise de Santos, desculpa. E aí, assim, é uma linguagem onde o acontecimento cênico ocorre dentro de uma caixa, né? É uma caixa cênica, em miniatura. Então, ali dentro daquela caixa, a narrativa, né, a dramaturgia, que é uma dramaturgia curta, de aproximadamente uns 3 minutos, acontece com formas animadas, seja sombras, bonecos, objetos. Então, é muito bonito, porque tem toda a magia do palco teatral, mas num espaço reduzido. É maneiraço, gente. Eu já sabia o que era, né? Fiz a piada de novo. Já acompanhei, já vi um festival. Aliás, acho que até mais de um festival que eles produziram. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, não sei a galera que está assistindo, tem uma referência também assim da década de 90 e 80, porque, né, da minha época, né, revelando aí de novo. Tinha uma galera que tirava foto na rua, que tinha uma câmera, né, com um pano que o fotógrafo botava a cara ali dentro, né? Acho que tem até um seriado do Chaves televisivo que o Seu Madruga faz isso. Isso para vocês terem a referência do formato. Porque é mais ou menos isso, assim, por isso que acho que é por isso que tem esse nome de teatro lambe-lambe, né? Porque essas fotos eram chamadas de lambe-lambe, né? Exatamente. E aí tinham as câmeras lambe-lambe, né? E os fotógrafos ficavam pelas praças. Sim. E aí uma das criadoras, né, que foi a Ismini Lima, ela tinha essa coisa muito forte, né? Ela ficava observando muitos fotógrafos. E aí quando a Denise e ela resolveram criar a linguagem, que inclusive é muito poética, né? É muito poético como tudo surgiu, assim, né? Como que elas criaram.
porque as duas eram pedagogas, atrizes pedagogas, e aí a Denise de Santos, ela, filha de uma bonequeira, ela fez uma boneca porque ela queria conversar com os alunos dela, tratar a questão do nascimento, do parto, com os alunos dela. E a partir daí ela fez uma boneca que estava grávida. E aí essa boneca dava luz numa dança. E aí a Ismene Lima falou assim, poxa, Denise, mas o parto é uma coisa tão íntima, é tão delicado, é tão secreto, a gente tinha que colocar num espaço, né, que fosse um espaço mais íntimo, né? E aí, isso pensando pro boneco. Pensando pro boneco. A boneca era uma boneca pequena, essa boneca dava luz e tal. E aí ela, né, com essa vivência que ela tinha de observar os fotógrafos de lambe-lambe nas praças, ela teve a ideia de pegar uma dessas câmeras antigas e ali dentro fazer um espaço cênico. Então essa boneca, ela fazia essa dança do parto e ela dava luz. E um espectador que assistia por vez. Hoje em dia a gente tem outras caixas, né, outros palcos, que são com 2 espectadores, como o do Fabrício Neri, que é do nosso grupo. E aí são 2 espectadores por vez, mas o Teatro Lambe-Lambe, quando ele surge, era um espectador, e aí tinha essa partilha do segredo. Sim. Então é poético até como nasceu, né? A dança do parto, o primeiro espetáculo de Teatro Lambe-Lambe, né? Que foi parido por essas 2 mães. Sim. Então é muito bonito. Então ela teve essa ideia de pegar a caixa e colocar a personagem, que era uma boneca, ali dentro. É linda a história. Maneiraço. E isso foi criando uma evolução, embora seja muito novo, né? Porque eu, na verdade, na minha ignorância, achava que isso era uma técnica muito anterior, sabe? Assim, do tipo, eu até imaginava que fosse uma coisa quase assim, do tipo ancestral. Sabe, assim, quando eu vi a primeira vez que eu vi o teatro de caixa, ou Lambe-Lambe, né, como é chamado, eu vi com o Sérgio Bife. Maravilhoso! E foi bem na época do Ocupa Escola, que aí a gente tava, né, lá no Ocupa Escola eu trabalhava de produtor, e aí a gente tinha coisa de compor programação, né. E aí alguém me indicou, falou assim, cara, tem uma parada genial, que é teatro de caixa, teatro de Lambe-Lambe. Eu nunca tinha ouvido falar e fiquei logo curioso. Falei, cara, quero ver. Ele falou, ele vai se apresentar numa escola em Ricardo de Albuquerque. Aí eu saí de casa para ir lá só para ver o que era isso. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado. Aí era uma caixa, acho que era um espetáculo que falava da Dona Zica, com Cartola, acho que é a Hora da Sopa, uma coisa assim. Esse espetáculo é lindo. Não tenho certeza se o nome é esse, tá, gente? Depois a gente... não recordo, mas é isso. Depois procurem na rede Sérgio Bife, só tem ele, vocês vão achar. E aí fui lá e falei, cara, que maneiro. E eu achava, e eu nunca conversei com o Bife isso, assim, né, sobre a história, quem criou e tal. Mas eu, na minha ignorância, achava isso. E agora eu tô sabendo por você, porque eu também não conversei isso, nem com você, nem com outras pessoas que fazem, de como foi criado, né? Você contou agora, assim, para mim foi bem surpresa, porque por mais que seja novo, de 89 para cá é bem novo, né? Mais novo que a nossa democracia. É novo, exato. Mas eu vejo que tem vários avanços tecnológicos nessa técnica, nessa linguagem. Porque, por exemplo, eu assisti uma caixa sua que é a Vidente. Dolores a Vidente. Que é um outro formato de caixa, não é esse tradicional que você coloca o olhinho na parada, né? Porque esse que você citou, tanto da mulher que criou, da dança quanto do parto. eu já assisti de outros integrantes do grupo depois do ensaio, e a do Bife, e de outras pessoas que eu vi depois, é sempre essa coisa do espectador sozinho, olhando na caixa, e depois já vi também o do Fabrício, que tem 2 espectadores simultâneos, mas o seu tem uma parada que é muito mais interativo, né? Como é Sim. que... explica pra gente como é que é e o porquê que você teve também essa sacada de falar, cara, vou criar esse diferencial aqui no meu espetáculo. Pois é, cara, olha que loucura que foi isso, né? Ia ser um outro espetáculo de Teatro Lambe-Lambe que eu já tava, projetando, estava construindo, que é o meu segundo. O segundo era para ser o primeiro, que é o Reza para as Águas. E aí eu sempre tive uma coisa muito forte, né, com essa coisa das cartas,
com a coisa da quiromancia, me encanta muito isso, né? Então, num sonho, me veio a Dolores, assim, a imagem da boneca, Dolores. E aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa por aí. E como você falou, a gente tem já tinha, né, essa formatação tradicional de colocar de um espectador por vez. E aí eu pensei, poxa, se eu vou querer fazer uma vidente, se eu estou projetando fazer uma vidente, precisa ter uma interação. E a minha caixa eu sinto que tem muito essa coisa mesmo das sensações que você... Eu não sei se você chegou a assistir com incenso. Não, né? Com aroma, acho que não. Depois eu fui mudando. Eu não me lembro, porque acho que eu assisti a primeira vez, eu acho que foi lá em Japeri. Que a gente foi pra lá no Código. Fazer a cobertura do festival que vocês tinham levado pra lá. Acho que foi no Código. Eu acho que lá tinha, assim, um incenso. E aí eu queria trabalhar essa parte sensorial também. E a questão da mão, por ela ser uma vidente, tinha que ter essa interação. Né? Não tem como. Eu falei, pô, que maneiro, de repente colocar o público para fazer parte do espetáculo, né? A gente entende que o público, ele compõe o espetáculo quando ele assiste, né? Mas ele está participando ali da performance do espetáculo de uma outra maneira, tendo a interação da mão. Uhum. E aí eu tive essa sacada, aí fui já para projetar como que vai ser essa caixa, que tem que ser numa formatação que permita da pessoa colocar a mão ali dentro e por onde ela vai observar, né? E aí comecei a projetar e saiu o espetáculo que tá aí desde 2018, né? Então me veio, assim, veio num sonho, eu falei, não, vai ser uma vidente, sabe? Pô, foi muito maneiro. E pra mim foi meio choque, né? Porque no dia eu assisti a caixa do Thales, que aí tem esse formato de, abre aspas aí, galera, palco italiano. É, você que é olha tradicionalzão. pelo olhinho, né? E aí lá dentro tem um teatro, e aí você vê o espetáculo ali no teatro. A do Fabrício, que tem uma parada que é muito... Não quero dar muito spoiler, assim, pra vocês verem, assistam. Mas aí também tem um formato que, por mais que seja com 2 espectadores, e aí a caixa ela é diferente, ela não é uma caixa tradicional, né? Mas ainda é esse formato, né? Do tipo, o espectador com uma quarta parede, digamos assim. A da Tami também, que pra mim, foi a da Tami também tem um choque que, assim, quando eu já tinha visto, acho que a do Fabrício e a do Thales, talvez. E aí, quando eu fui ver a da Tami, assim, quando eu olhei pra caixa, eu falei assim, é muito simples, né? Porque eu já assisti e tal. E aí, quando eu fui assistir, eu tomei uma porrada da parada, assim, do tipo, eu falei, caralho! Porque essa coisa da simplicidade é o que tá verdadeiramente na arte, né? Quando é uma coisa Sim. que é muito simples e ela fala muito, é que tu fala, caralho! Exatamente, não precisa de muito para você, sabe, ir lá e dar a mensagem, de fazer a provocação, a reflexão. Da Tami é uma caixa super provocativa, é sensível, é delicada. Sim. E é isso, né? Tá no simples. E é linda. E ela, inclusive, já até evoluiu, tá com uma caixa agora de circo. E agora tá numa outra parada. Mas agora, deixa em pra cima da Tami caixa. contar quando ela topar vir aqui. Tami, maravilhosa. Te amo, sua deusa. E aí a sua tem uma coisa desse impacto, né? Porque o espectador interage diretamente, sem dar muito spoiler, eu não vou falar o que é, vocês assistam. Em breve a gente vai chegar nos momentos, tá? A produção tá avisando que o nosso guarda-sol aqui tá muito bom, mas eu acho que voar não vai não, gente. Porque a gente gravou outro episódio hoje, o negócio já voou, já se danificou. Mas é isso, tá acontecendo, né? A gente vai ter que prestar conta depois disso daí. Mas tá sussa, a produção tá de olho ali. Gente, eu nunca vi essa produção ralar tanto quanto ela ralou hoje. A gente gravou, acho que já com esses 5 episódios. Não, com esse é o 7º. Mas a gente já tinha gravado, sei lá, 5. E a gente não teve problema nenhum. Foi uma parada assim, redonda. Hoje, mano, não sei o que tinha aqui em Madureira. Que tá ventando. A gente chegou aqui às 7 da manhã, cara. E a gente só deu problema. Problema. Mas tá indo, vambora. Rua é isso, né? Podcast da cultura de rua, programa da cultura de rua. Exatamente, rua é isso, né? Esses atravessamentos. E eu acho que isso vai dando uma ginga pra gente, né? Enquanto artista, enquanto produtor.
A gente vai gingando de acordo com o que a rua vai trazendo. E isso que é o mais bonito, eu acho. Sim, claro. E então, assim, para não dar mais spoiler da caixa, procurem depois aí a Patrícia em algum momento, ou na descrição do vídeo, terá lá o arroba dela, depois do grupo, depois do ensaio, que ela ainda vai se aprofundar mais nisso. E aí vocês vão saber de tudo, vão saber das datas, onde eles estão se apresentando e por aí vai. Mas eu queria saber como é que você começou tudo isso, como é que você se tornou atriz, como é que você se tornou lambe-lambeira, produtora, como é que você chegou nesse lugar e por quê? Então, desde muito pequena, eu sou muito prolixa, né? Eu vou lá na infância. Desde muito pequena eu já sabia que eu queria fazer teatro, que eu queria ser atriz, na real. Já tinha isso pra mim. Eu olhava as pessoas atuando e eu falava, quero isso. E aí, bem nova, eu fiz uma peça na escola, aquela coisinha de peça né, que a gente faz. Eu estava no Fundamental 1 ainda e eu falei, mãe, é isso, eu quero. E aí, depois, com uns 11 anos de idade, 12 anos de idade, minha mãe me colocou no teatro. Comecei, inclusive, em Japeri, né, num grupo de teatro que tinha lá, que não existe mais hoje. E aí eu fui me descobrindo, né? Fui me descobrindo e falando, não, quero estudar cada vez mais isso, essa é a minha parada. E aí, lá, chegou um determinado momento que eu precisava estudar mais, aprofundar mais. E eu precisei sair. Foi aí um dos primeiros momentos que na minha trajetória começa essa questão do deslocamento, né? Porque eu estudava em Japeri mesmo, sendo que para fazer teatro, eu precisei ir para outros lugares. Então eu fui fazer teatro em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense também, Marechal Hermes. E aí fui estudando cada vez mais, e me aprofundando. O porquê de eu querer ser atriz, eu acho que parece até clichê falar isso, pode ser, não tem problema. Mas eu acho que eu sempre quis experimentar outras vidas, o ponto de vista do outro, e eu sempre entendi também que a gente consegue fazer mudança com a arte, a gente consegue fazer mudança com o teatro. Mesmo que essa mudança ainda não seja no macro, no micro a gente consegue fazer, né, ali, tocar de alguma maneira existências. E a nossa própria, porque eu acho que a nossa existência é uma autolapidação, é uma jornada que a gente está cada vez mais, né, tendo que, nesse lugar de melhorar e de se conhecer mais. Então o teatro chegou para mim aí, na minha vida. Eu comecei muito cedo, muito nova, a entender que na minha região, assim, né, não tinham oportunidades de você entrar em contato com o teatro, eram pouquíssimas. Hoje a gente tem um grupo Código que já está aí há 18 anos, que é um grupo incrível, um grupo de Japeri, que, né, inclusive você gravou, lá na sede deles. Teve na sede. É um grupo que, assim, tá aí na resistência, mas quando eu comecei a fazer teatro, eu não tinha essas referências no lugar. Tinha um outro grupo que eu comecei a fazer, mas não foi, né? É uma parada que não se consolidou. Então eu tinha que fazer todo esse deslocamento, pegar trem, pegar o ônibus, para poder estudar teatro. E aí eu comecei a confrontar com a realidade, de peraí, por que aqui não tem, né? Porque as oportunidades, elas são tão centralizadas. E aí começa o meu caminho, né? E aí fui fazer teatro, teve um tempo que eu parei, que eu tive que trampar com várias outras coisas, né? E aí foi um tempo muito difícil na minha vida, que eu falando, caramba, eu não estou me sentindo feliz, eu estou totalmente infeliz e o que eu vou fazer agora, né? Mas foi a necessidade, assim, de trabalhar mesmo, enfim. E aí, em 2011, eu engravido da Arádia, minha filhota, amor da minha vida, minha companheirinha. Eu engravido dela e eu falo, nossa, e agora, né? O que eu faço? Como é que vive de teatro agora, nesse momento? Como que vão ser as coisas? E aí eu conversei com a minha falecida mãe, né? E aí a minha mãe pegou, ela falou assim, filha, não desiste, vai que vai. E eu fui.
E eu acho que a gravidez, ela me nutriu de uma maneira, ela me deu forças de uma maneira que eu falei assim, não, terminei de parir praticamente. Minha filha estava com 6 meses, eu voltei a fazer teatro. E aí foi o momento que eu encontro o Thales Saúvo, meu companheiro de vida, de trabalho, né? Meu amigão, meu irmão. E aí a gente se encontra num curso que fazíamos no centro do Rio. E aí a gente falou, caramba, vamos estudar teatro aos finais de semana? Vamos aprofundar? E bora, e bora, e bora. A gente se reunia no domingo. Tinham outros 2 integrantes na época. E aí a gente começou a montar umas paradas para fazer, assim, umas experimentações, umas cenas. Aí a gente fez uma cena no cardápio cultural desse local que a gente fazia curso. E a cena ficou muito legal, assim, sabe? Óbvio, tava verde, não tava madura ainda. Mas ficou muito foda. Xinguei. Tudo bem. E aí a gente falou, vamos levar isso pra frente. E aí depois esses 2 integrantes saíram, ficamos eu e Thales Saúvo. E aí? E agora? Só 2 e tal, o que a gente vai fazer? A gente falou, meu irmão, nem que a gente vá pra rua, pra praça, pra fazer Romeu e Julieta, sabe? A gente vai fazer, a gente vai continuar. E aí o tempo foi passando, a gente idealizou o Doente Imaginário, uma adaptação, né, do texto de Molière. Né? E aí eu fiquei na época falando, poxa, por que a gente vai montar Molière? O que Molière traria? O que esse texto traria, né, para agora? E aí eu fui identificando que a personagem que eu fazia era uma personagem que ela, nessa adaptação, ela era, sabe, aquela feminista e batia de frente, movimentava, né, a história ali. E o Mulher estava falando disso em quando? Olha, esse texto eu acho que é do século XVIII, XVII, por aí, sabe? Então, a gente pegou e a gente falou, não, vamos trazer para agora. Então, a gente percebeu que a gente tinha o que falar, né? A gente tinha o que encaixar nessa adaptação. Uhum. E aí chamamos alguns malucos que toparam, Darcy Tomelin, que fez o Argan, o personagem Argan durante muito tempo, Fabrício Neri, que está com a gente até hoje. Depois entrou Bel, entrou Nando, né? Fernando Leão, Isabel Camargo. E a gente está aí até hoje, há 11 anos, agora em maio a gente faz 11 anos. Então foi assim que nasceu, depois do ensaio. Foi você assim e o Thales no curso, que vocês se conheceram e aí você saindo de Japeri, indo viver esse sonho, eu quero ser atriz, eu quero fazer teatro, você conhece ele. Então esse grupo parte de vocês 2. Parte de nós 2, eu não exatamente. Sabia dessa parada. O Thales acho que não contou dessa forma, sabia? Né? Cada um tem a sua maneira de colocar as narrativas e tal. Mas é isso, aí surgiu através de nós 2 e a gente foi chamando a galera, né? Já chegamos a ser 8 integrantes, agora somos 4. Tami também veio, Tami tá o quê? 7, 8 anos com a gente. E que tem uma experiência completamente diferente, que ela é da música, do circo, né? Circo. Mas ela já fazia teatro, fez teatro durante muitos anos. A Tami também era muito do musical. Inclusive ela trabalhou com uma pessoa, com um primo meu, olha que loucura. Uhum. Que é um cara que eu nem tenho contato da família, assim, mas ela trabalhou com ele durante muitos anos, viajando com peça. E é isso, assim, eu acho que a gente estava predestinado a se encontrar, porque depois do ensaio, além de ser uma empresa, a gente tem uma relação que é uma relação muito familiar, né? É uma relação de irmandade muito forte. E não tem como, a minha observação, assim, né, de outros coletivos e da nossa realidade, principalmente sendo uma pessoa que vem da Baixada, e cada um ali do grupo vem de uma área, né? Tem Zona Oeste, tem Zona Norte. Fabrício também viveu grande parte da vida dele na Baixada, que foi em Nova Iguaçu, Mesquita, depois ele foi para Anchieta. Então, eu vejo que se a gente não tivesse essa relação mesmo de apoio, de irmandade, talvez o grupo não tivesse ido para frente. Porque a gente aprendeu tudo muito na resistência, assim. A gente inicia o grupo fazendo ensaios em terraços dos integrantes, aí em sítio, porque teve uma época que eu morei num sítio, e aí a galera ia para lá para a gente ensaiar, ou então a gente ensaiava numa praça. Então a nossa raiz, os nossos pilares, a nossa fundamentação, assim, né, tá aí.
né, de ser essa coisa, cada um de um canto, e aí tem um ponto de confluência, que Aham. é o desejo de fazer teatro. E aí, voltando um pouco no que eu estava falando da maternidade, a maternidade me deu essa força de falar, tem que ser agora. Eu tenho que fazer acontecer agora. Tem uma outra vida. Então, se eu quero viver de teatro, e hoje em dia eu vivo de teatro, eu tenho orgulho de falar isso, né? Não só como atriz, mas como professora, porque a gente sabe que viver apenas como atriz é uma questão no Brasil. Mas eu vejo que a Aradia me deu esse mote, a maternidade me deu esse mote para eu poder falar, é agora, vou. E depois de ensaio um segundo filho meu, né? Me desculpe se for, sei lá, uma grande besteira que eu vou falar agora, mas me deu esse estalo aqui na cabeça. Quando você fala de maternidade, jamais vou saber o que é isso, né? Eu sei o que é paternidade, sou pai, me esforço o máximo para ser o melhor pai do mundo, devo ter meus defeitos, minhas falhas, mas assim, eu me esforço para ser. Mas geralmente existe um sentido contrário no que você falou. Eu não tenho nem nome para citar assim, de experiência, mas pelo que eu observo, assim, né? Porque sendo pai, eu observo que ser mãe é completamente diferente. Tem um peso muito maior. Isso de fato. Isso falo também como filho, não só como pai. Eu sou filho também de mãe solo. E geralmente, quando eu falo de um sentido contrário, é aquilo tipo assim, quando uma mulher é mãe, a vida dela, na verdade, para, né? Então, tipo assim, interrompe esse sonho. E parece que pra você foi um pouco diferente, né? Quando a Aradia nasce, é que você fala, agora é que eu vou correr atrás dessa parada. Né? Do tipo, tô certo, enfim. Tá certo, tá certíssimo. E olha que loucura isso, né? Teve um momento, eu por dentro, eu estava muito motivada, né, a vir e a fazer acontecer com o nascimento. O nascimento dela foi extremamente necessário na minha vida, né? Mas teve esse risco de eu parar e não fazer mais nada. Inclusive, eu tive um momento no início, assim, de um pouco de apatia, porque eu via que as relações tinham outros, né, a relação de mãe com a cria e a relação do pai com a cria tinha um outro peso. Sim. Isso eu já sabia pela minha mãe, mas eu comecei a viver aquilo dali na prática. Mas eu acho que eu fui anárquica, eu acho que eu falei, não, eu vou. Porque correu esse risco de eu ficar nesse lugar, de ser a pessoa, a mulher que vai ficar em casa. A nossa socialização, né? Ela acaba trazendo isso. A maternidade compulsória também, ela existe de alguma forma. Ela é muito presente nas vidas de nós mulheres, assim. Se você vê, às vezes um cara não fala, ai, meu objetivo, eu quero ser pai. Eu tenho esse desejo. E a gente tem, às vezes é uma coisa que a gente nem deseja de fato. Foi uma coisa que foi colocada lá desde a primeira bonequinha que a gente recebeu para brincar. Uhum. Enquanto o cara recebia um carrinho, ia brincar de astronauta, ia brincar de outras paradas. Então, mas teve esse peso, assim. Eu me separei, a Aradia era pequena ainda, tinha uns 4 anos. Eu tive que fazer o meu caminho, sabe? Eu tive que fazer escolhas. Tive que fazer escolhas porque, senão, eu teria... Talvez eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Então, eu optei pela minha carreira, optei pela minha filha. E optei pela minha filha, quando eu digo isso, é no sentido dela ver a mulher que eu sou hoje. Dela entender que a liberdade da gente, a nossa independência, minha mãe falava muito isso pra mim, quando eu engravidei, inclusive, ela falou, olha, nunca dependa de ninguém, sabe? Seja independente, faz o teu, corre atrás, porque tudo é efêmero, né? E as relações, elas podem acabar. Sim. E como é que que eu imagino que não deve ser muito fácil, sou cria de Vigário Geral. Acho que a gente vem praticamente da mesma escola, eu estudei muito tempo na Unirio. E, caralho, foi um dos maiores perrengues da minha vida, era chegar na Unirio, mesmo, assim, porque Vigário Geral é o último bairro da Leopoldina, né, da região leopoldinense ali. Logo depois é Caxias, né, seguindo a linha do trem.
Então eu tinha a opção também do trem, mas eu tinha que descer na central, pegar um outro busão. Supervia, a gente sabe como é que é esse rolê no Rio de Janeiro. Nossa! Né? Do tipo, o busão também, do tipo, sei lá, às vezes chegava na central, aconteceu alguma parada, do tipo, sei lá, a gente tá na cidade que é marcada pelo ônibus 174, né? Então, tipo assim, então às vezes aconteciam várias coisas, chegava lá, não tinha ônibus, aconteceu uma porra, quebrou, e tá em paralisação, sei lá, sempre era um perrengue, nunca era tranquilo. E embora eu já estou na cidade do Rio de Janeiro, né? Já estava ali na cidade. Era um deslocamento grande, mas não era assim como é Japeri. Eu não sei, eu sei que da minha casa até a Unirio tinha acho que 32 quilômetros. Nossa, eu nem sei quantos quilômetros mais de Japeri para Urca. Quantas assim. condições você pegava? Então, 3 conduções. Olha o rolê. Aí entrou essa questão, né? Eu te interrompi, pode concluir. Claro. Não, era isso mesmo. Assim, eu queria entrar nesse rolê de como é uma pessoa que mora na Baixada. Por exemplo, a nossa equipe toda é da Baixada. Uhul! Lógico que, né? Não, desculpa. A Bianca fez assim, peraí, não. Não, assim, a Ana Galberto, a Ana Paula Galberto, que é a nossa produtora, ela é de Irajá, a Bianca é de Rocha Miranda, mas a galera do audiovisual é da Baixada Fluminense. Eles vêm de Nova Iguaçu, o Yuri e a Ingrid. E por mais que a gente esteja estruturado, né, vem de carro, não sei o quê, a gente sabe que é um rolê. Que é um rolê. Do tipo assim, sei lá, teve dias que eles foram me pegar em casa, né? Porque é caminho, né? Quando você sai da Baixada Fluminense, não existe outro caminho a entrar no Rio de Janeiro que não seja por Vigário Geral. Porque é o final da Dutra, né? A Dutra acaba em Vigário Geral. Então, do tipo assim, mas quando eu falava assim, tá, gente, me pega às 7 horas, eles estavam, tipo assim, saindo de Nova Iguaçu muito antes. Mas muito antes mesmo, assim, rolezão até chegar no Rio de Janeiro. No primeiro bairro do Rio de Janeiro, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que eu fiz essa provocação, assim, como era, cara, sair de Japeri pro centro, pra Zona Sul, estudar teatro, assim. Muito louco, né? Muito difícil. Então, primeiro que eu tava num espaço que, de alguma maneira, embora eu tenha o meu privilégio de ser uma mulher cis, uma mulher branca, era um espaço que a todo momento eu escutava que não era para mim, né? Escutava no sentido de ser mesmo a dificuldade de você adentrar, né? De você chegar. Voltando, eu estava casada, eu esperei um tempo a minha filha, né? A Rádia, até os 4, 5 anos, e aí fiz a prova para a Unirio, entrei na Unirio, e aí falei, e agora? Como eu vou bancar isso, né? Fazia trampo, final de semana, pegando animação de festa, peça infantil, pegava o cachê, segurava o cachê para poder pagar a passagem. E cara, a galera que faz teatro é tudo a mesma coisa. Eu fiz isso tudo que ela tá falando. Rolê. Eu já fiz até Cinderela. Olha a minha cara de Cinderela, gente. Tô muito mais pra Malévola, uma parada... Não, até isso, assim. Então, foi muito rolê mesmo. E aí eu saía... Eu passava 7 horas, em média, do meu dia em transporte, no deslocamento. Eu tinha que pegar 3 conduções. Um ônibus para ir até a estação, o trem e o 107. Famoso 107. Inclusive, eu fui conhecida durante um tempo como a garota da marmita do 107. Você ia comendo eu comia, assim, eu pegava 1h da tarde na Unirio. E aí, quando eu não tinha que estar lá mais cedo, né? E aí eu tinha que comer dentro do 107. Depois rolou bandejão lá e tal, mas era esse rolê. E sempre foi muito complicado, porque eu já chegava na universidade, nas aulas, com o corpo totalmente atravessado por esse trajeto. Você não chegava com o cabelo molhado lá, né? Eu não chegava com o cabelo molhado e nem de bike do Itaú. Na minha época, era uma zoeira isso, que do tipo assim... Falava, galera, vocês chegam aqui com o cabelo molhado, mano. Eu venho de Vigário, compadre. Pois é, não tem como, vai secando, o cabelo já... Enfim, e aí, muitas vezes eu tinha que levar a rádio. Eu estava passando por um processo de separação, porque meu primeiro período,
Nós entendemos que a nossa relação estava mais fragilizada ainda, devido a essa questão também da faculdade, de estar buscando uma formação, que é uma formação, ter que ir para a Zona Sul para buscar essa formação. Isso já é um absurdo, porque mais uma vez a gente entra na questão, né, da centralização da formação teatral, enfim, da formação artística no geral. E aí, nisso tudo, eu tinha que fazer esse movimento. Então, era um corpo que já chegava cansado, era um corpo que já chegava moído mesmo, né? Eu fiz um texto, eu tenho alguns textos, assim, alguns poemas tímidos e tal, e eu ficava muito nessa observância dentro da condução dos corpos, né? Como que são os corpos que estão dentro do Japeri, como que são os corpos que estão correndo no aterro do Flamengo, né, na Zona Sul, e por transitar por vários bairros no mesmo dia, e transitar, e também estar no meio de pessoas, tanto a mulher que pega o trem 4 da manhã, que não tem noção nenhuma de feminismo, sabe, que na prática tem, mas que, sabe, na teoria não está ligada, e as colegas que falam, não, porque você não tem que usar sutiã, sabe? Não usa sutiã, que não sei o que lá, que vem de uma realidade totalmente diferente. Vai sem sutiã no Japeri. Sabe, vai sem sutiã no Japeri. É outra parada. Eu até, né, falei muito sobre isso, assim, em alguns textos, como eu coloquei há pouco e tal, porque são outras realidades. E eu transitava nessa realidade, né, de quem está na praxis e de quem que está na teoria, está no discurso. Uhum. E eu observava isso, né? Como que eram os corpos, como que era eu dentro da universidade, o que eu não podia fazer lá dentro, as aulas optativas que eu não pude puxar, as disciplinas optativas que eu não pude puxar porque eu tinha que estar em casa, porque chegava em casa e aí tinha que cuidar da filhota, tinha que levá-la às vezes. Como é que era isso? Você falou de levar a sua filha para a faculdade. Como é que era isso? Como é que era a receptividade disso? Assim, os professores aceitavam de boa, de você entrar com ela em sala de aula, né? De ter uma criança, porque a Aradia hoje tem o quê? 10 anos? 11 anos. 11 vai fazer anos. 12 em agosto. Eu já vi ela trabalhando com você, né? Aham. Hoje ela tem 11 anos, ela tem um entendimento, né? Tem uma coisa já pré-adolescente e tal, mas imagino que quando ela era uma criança mesmo, assim, né? Curiosa e tal, e criança é difícil manter uma criança parada. Sim. Aliás, eu também nem sei como era a Aradia nessa idade, que eu não a conhecia, mas imagino isso, assim, que é uma criança super curiosa, então, de repente, em algum momento ela poderia criar alguma interferência na aula, no trabalho, e como é que foi isso para você? Foi de boa? Teve uma boa receptividade da academia, também, assim, se você quiser estender isso para algum tipo de trabalho, até mesmo fora, porque depois de ensaio eu já entendi que é uma coisa muito família, mas do tipo assim, você teve que fazer várias outras coisas para sobreviver, continua fazendo, né, para poder sobreviver de teatro no Brasil, que é complicado, mas como é que foi isso, assim, a Aradia no meio disso tudo também? Então, a academia, né, ela não dá esse espaço. A Unirio, por exemplo, não tem uma creche. São várias universidades que não têm creche, são pouquíssimas. Eu nem sabia que alguma tinha. Tem universidades que tem, mas é raro isso acontecer. E era aquilo, eu tinha que levar minha filha, senão não ia para aula. E a gente só tinha 3 faltas, né, para cada disciplina. E aí eu ficava guardando as minhas faltas para algum dia que a minha filha fosse ficar doente ou os meus avós. Porque ainda tem isso, né? Eu sou a única pessoa da família que está perto deles. E são bem idosos, enfim. Então ainda tem esse corre. E aí eu tinha que levá-la. E era isso, era sala de aula. Então eu contei com muitos amigos, assim, de dar um suporte. Em algumas aulas eu fui muito bem recebida com ela. Ela chegou a participar até de aulas de atuação e tal. De fazer participar, que você diz assim. De professor fazer, fala, deixa ela aí, vamos fazer. Maneiro. E aí fazer exercícios e tal. Mas na teoria, teoria estética, as aulas de teoria, né, que nós tínhamos, eu ouvi uma vez de um professor que inclusive é um querido,
É um queridão, assim. E ele falou, olha, Gaia, vou só te falar aqui, pontuar, porque na minha aula não tem problema nenhum. Você pode trazê-la. Mas existem professores e professoras desse departamento, inclusive, que não vão aceitar. Então, esteja preparada para isso. Eu achei, na hora, isso me bateu de uma forma bem violenta, não por ele, mas por pensar que, nossa, eu sou mãe, né? E cadê o espaço das mulheres que são mães, assim, das pessoas que maternam, né? E aí? Mas, no geral, eu não tive questões. A Arad, ela fluía bem nos espaços. Ela perdeu o primeiro dentinho dela na Unirio. Eu tenho até uma foto dela segurando o dentinho assim com a janelinha. Tive muitos amigos, parceiros também que ajudavam a ela gastar a onda dela, a energia dela de criança. Ela viajou depois do ensaio para um circo, né? A gente fez uma temporada durante um carnaval no Circo Saltimbanco com a família Tcherícola. Maneiro. E aí ela viajou conosco. Então, desde muito bebezinha, eu troquei fralda dela, né? No palco. Então, desde muito bebezinha, a Aradia tá fluindo, tá nas coxias. Ela, hoje em dia, você já deve ter observado que ela ajuda nas paradas, assim. Sim. Seu Miguel, a gente em temporada, no Laura Alvim, no Sérgio Porto, ela estava ajudando a colocar os objetos no cenário, estava fotografando para ver onde que ficava cada brinquedo. Então, é esse movimento. Tá inserida, né? Tá inserida. Meio que osmose ali fez com que ela entendesse esse universo e acho que ela se apropriou, gostou. Total, né? Assim como a Isis contigo, né, cara? Que já tá essa coisa aí de compor, sabe? Então é isso. Foi, né? E eu acho que uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi realmente falar, eu vou seguir o meu caminho e vou levar minha filha. Pô, maneiraço. É isso. Maneiraço. E a gente já falou um pouquinho de depois do ensaio aqui na minha linha do tempo, aqui no meu roteirinho. Eu tinha colocado aqui um pouquinho mais para baixo, mas a gente meio que adentrou. Você já contou que começou com você, com o Thales. Mas tem alguma coisa assim que a gente ainda não falou, que você fala, cara, isso daqui eu preciso pontuar desse grupo. Porque assim, pelo que eu tenho observado, não sei se todo mundo sabe aí, eu tenho feito algumas parcerias também com Depois do Ensaio. Eu, na verdade, conheci o Thales, acho que primeiro que todo mundo do grupo. Quando eu conheci o Thales, eu já fazia uma peça profissional e tal, mas era uma peça ainda que tinha muita coisa social de abraçar. Perdão, gente, eu vou beber água. Mas de aprofundar uma coisa assim, que era um espetáculo que era a Paixão de Cristo e tinha uma coisa muito de abraçar a comunidade local. Então, não eram todos os integrantes do espetáculo que eram atores profissionais, galera que já tinha formação, que já estava trabalhando com isso. E o Thales chegou lá assim. Ele era um curioso que chegou lá. Molequinho. Quero fazer teatro. E ele contou isso no episódio dele. Inclusive tá por aí, gente, no canal, procurem. Porque muito bom, inclusive, o episódio. Essa já é a segunda temporada, né? Então, do tipo assim, na primeira temporada, o Thales, eu converso com ele no sofá da minha casa. E aí ele fala que eu fui super arrogante com ele. Quando eu conheci, eu falei, cara, Thales, eu não lembro, desculpa. Mas foi uma coisa assim, que sei lá, eu tava no camarim fazendo alguma coisa e ele entrou querendo se aproximar, e eu falei, porra, bota esse moleque pra fora aí que eu não tenho tempo pra quem, porra. Rodrigo Pinho. Diz ele que é isso, eu realmente não lembro. Mas é possível, assim, porque hoje eu sou outra pessoa, com amadurecimento, com... humilde, tá humilde. Talvez, humilde. Mas acho que também isso não foi nenhuma falta de humildade, porque era um espetáculo muito complexo, eram mais de 150 pessoas envolvidas. Se eu fosse dar atenção a todo mundo que queria falar com Jesus... Porra, fudeu, mano, tá ligado? Tipo, a fama eu não ia ser nem crucificado, né? Tá ligado? Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Mas assim, eu acompanhei essa coisa do Thales, chegando um moleque que não sabia nada e tava ali querendo descobrir isso, se entender, se descobrir.
E hoje, porra, Depois do Ensaio, que pra mim é uma das maiores companhias do subúrbio carioca. E falo isso não é porque você tá aqui, falo isso pra ele também, falo no episódio que eu entrevisto ele, falo isso quando tô trabalhando com vocês, né? Então, pra quem não sabe, assim, eu tenho acompanhado muito Depois do Ensaio, tenho trampado, né? Que é isso, né? O cara que não quis receber o moleque que tava começando, hoje o moleque tá me contratando, tá ligado? Eu emito nota no ME do amigo, tá ligado? A vida, ela não dá voltas, ela capota. Terra plana, terra plana. E o teatro é meio gueto, assim, também, né? Do tipo, por mais que você seja lá de Japeri, em algum momento a gente vai se encontrar. A gente acaba, né? Os caminhos vão se cruzando, assim. O que eu provoquei era aqui do tipo, tem alguma coisa ainda Depois do Ensaio que você queira... Tem alguma coisa assim, cara, eu preciso falar dessa experiência, preciso complementar isso, assim. Total, tem muita coisa a falar, né, na verdade. Vou tentar ser sucinta. Mas é isso, o Depois do Ensaio, essa companhia, esse grupo que surgiu da vontade mesmo, sabe? A gente não tinha grana nenhuma, ninguém é filho de ninguém, assim, tipo... A gente sabe, né, que rola muito, fulana de tal, né? E aí, de certa maneira, tem vias mais tranquilas para poder adentrar o mercado. E a gente foi furando bloqueio, dando porrada, dando chute nas portas. Até hoje a gente faz isso. A companhia cresceu muito, tanto em questão de maturidade mesmo dos integrantes e da produção. Né? Hoje em dia a gente produz de uma forma muito mais madura, porque a gente estudou para isso. Mas a gente começou em praça e isso é muito forte no nosso trabalho. Desculpe interromper, o Doente Imaginário nasce um pouco disso também, né? Nasce. Vocês não conseguiam pauta e falaram, vamos montar uma porra de um espetáculo de rua, Exatamente. Então. A gente ficou nesse lugar. Poxa, a gente está começando agora, ninguém conhece a gente, ninguém acredita na gente, só a gente que acredita na gente. Então o que a gente vai fazer? Falou, vamos pra rua. Entendeu? Então a gente começou a apresentar em Anchieta, numa praça chamada Praça Granito. Que é linda essa praça. Que é linda, inclusive é uma praça que é perto da antiga casa do Fabrício Neri. É um pouco distante da Lona, eu acho. Desculpa. Não, mas a gente se apresentou na Lona de Anchieta também. Foi, eu acho que o primeiro espaço assim, de palco que a gente se apresentou. E a gente falou, olha, a gente tem o seguinte, a gente está aqui com a vontade, está sem dinheiro, mas quer fazer. E aí? Vamos fazer na rua. Projetamos, né? Um cenário que fosse um cenário que coubesse tanto em palco italiano como, né, em praça, em qualquer espaço. Figurino também é meu, eu assinei o figurino. Eu também assino figurino e tal. Não me considero uma figurinista, mas tô nesse caminho. E fomos para as praças. Fizemos uma temporada no Largo do Machado. Viajamos vários estados, assim. Ganhamos alguns festivais, fomos premiados e isso foi uma honra pra gente, porque foi um apontamento de, olha, vocês estão no caminho. E a partir daí fomos montando outros trabalhos, entramos em contato com o Teatro Lambi Lambi. Então, quando eu falo em Depois do Ensaio, além de pensar que é uma empresa que é uma família, que é um lugar de afeto, que é um lugar de abraço, que é um lugar de rede, né? Porque a gente tem essa coisa também, a gente tenta diversificar a ficha técnica, mas tem sempre aqueles que, de alguma maneira, tem que estar com a gente. Que é um casamento alquímico que deu certo, né? Você é uma dessas pessoas, né? Que honra, que honra. Que a gente, honra nossa, cara, honra nossa. E então, quando eu penso no Depois do Ensaio, eu penso que esse lugar que bate na porta, que enfrenta, que vai. Agora, né, nos últimos anos, com esse contexto das leis emergenciais e tudo, a gente conseguiu passar em alguns editais, então a gente montou Seu Miguel, agora a gente saiu de temporada de Ukiona, que é um trabalho que está em processo, mas é um trabalho super potente, que você inclusive está nele. Seu Miguel também, a gente vai viajar agora, né? Então, para fazer interior de São Paulo, alguns Sescs. Então é isso. Se não fosse muita vontade, não rolaria, sabe? Sei. Acho que esse é o caminho de qualquer grupo suburbano de teatro. Você tem que ter muita vontade, mas muita vontade. Muita. Ih, babou!
Amor, vai ter uma interferência aí, o espectador vai ver. Alô, Colurbe! Acontecendo! Tá acontecendo, Madureira. Uma tá salva de acontecendo. palmas pra Colurbe, que cuida do nosso lixo, da nossa cidade. Esses caras são importantes, São importantes, é isso, cara, é isso. É isso, gente, Tá rua. acontecendo, rua, é o lance da ginga, Editor, né? não vai ter esse corte, não. Eu quero ver a Colurbe passar. Também quero ver, curtir. É. Mas vamos lá. Pra gente encerrar, quanto tempo tem aí, ô Yuri? Quanto tempo tem de filmagem? Quanto tempo? 50 minutos. Então estamos no tempo certo. Tô ficando craque. Pra gente fechar, dito tudo isso, depois do ensaio, tem toda essa trajetória maravilhosa. A gente ouviu bastante também, assim, claro que não tudo, mas um pouco breve, assim, da sua trajetória. Essa parada muito bonita de uma mãe que, porra, vou correr atrás da parada, que tá inserindo a Arádia nisso tudo, essa caminhada árdua, né, de ser uma pessoa de outra cidade, mesmo o Rio de Janeiro sendo pequeno, considerando um estado, olhando por nível Brasil, né, do tipo que tem lugares muito maiores. Sim. E talvez com a mesma dificuldade, a mesma dificuldade de acesso. Não sei nem se eu falei certo, gente. Não tem problema não. Eu falo, falou. Eu não falo português, eu falo eu mesmo, entendeu? É isso aí, Então, pra quê? Né, mas tem uma das coisas que acho que foi aí que eu me aproximei de vocês. Lógico que eu acompanhava muito o Thales pela internet, ele também. A gente sempre se falou bastante nesse lugar de troca. Mas tem um momento que eu vejo vocês indo pra rua fazer um festival gigantesco, que quando eu fui fazer a curadoria aqui dos convidados, cheguei no teu nome por conta disso. O Thales já tinha passado pelo programa, na temporada anterior, mas aí eu chamei ele, eu falei assim, cara, mas eu quero falar mais da Depois do Ensaio, e eu quero falar de um projeto específico de vocês, que eu sei que não é só Depois do Ensaio, mas vou deixar para você complementar isso, que é o Anima Praça, que inclusive acontece aqui em Madureira, né? E foi aí que realmente eu reencontrei o Thales pessoalmente. Antes da pandemia, o Thales me procurou, me ligou, falou, cara, tô com um projeto que eu vou botar na rua, não sei o que lá, tô precisando de pessoas de audiovisual para fazer um registro maneiro e tal. E aí, na época, na verdade, eu nem estive presente mesmo aqui. Mas depois eu cuidei da edição e tal, veio outra pessoa fazer. E aí, do tipo, eu vi vocês ocupando o Parque Madureira com um festival gigantesco que tinha gente vindo de fora do Rio, de outros estados, de outras cidades. E depois veio pandemia, e isso foi pro espaço virtual. E vocês continuaram metendo bronca, não deixaram a peteca cair. E aí eu vi pessoas de outro país, inclusive, dando oficina e fazendo o festival mesmo dentro do ambiente virtual. E fiquei sabendo que esse ano teria também 2 edições ainda, inclusive, duas. Né? E aí, do tipo, cara, quando eu fui fazer a curadoria, aí eu chamei o Thales e falei, Thales, eu quero falar de Anima Praça nessa temporada, e aí eu queria que você me dissesse a pessoa certa pra gente conversar. E ele falou, cara, chama a Patrícia. A Patrícia vai ser, aí eu já anotei, quando eu fui conversar com a produção, falei, cara, olha, tem essa pessoa aqui, vê o que vocês acham, vê se eu tô desenhando certo, uma linha do tempo legal para todos os convidados, né, assim, do tipo, e aí queria que agora você falasse disso, assim, um pouco do Anima Praça, como é que surge isso, e por que Thales Saúvo disse que você era a pessoa ideal para eu conversar sobre Anima Praça. Ele tá dizendo, né, Então, Anima Praça é um festival de teatro de formas animadas. A primeira edição do Anima Praça foi aqui no Parque de Madureira, foi em 2019. E como que surge o Anima Praça? O grupo, depois do ensaio, ele já tinha um desejo enorme de fazer um festival de bonecos, né, de formas animadas, não só de bonecos, de teatro de formas animadas. Que é o que envolve tudo isso, né? O lambe-lambe, boneco, sombra, né? Tudo. Isso. Né? As formas animadas compreende, como você falou, a máscara, compreende os objetos, compreende as sombras, fantoches, mamulengo, tudo isso, né? É muito rico. E depois do ensaio ele já tem essa coisa da democratização do acesso ao acontecimento artístico, né? Todos os membros têm, por justamente virem de
né, localidades que são fora daquele eixo ali que as coisas têm, né? Que os acontecimentos, que a galera que tem mais privilégio pode fruir. Então a gente já tinha esse desejo de fazer um festival que fosse na rua, que fosse na praça. E um festival de formas animadas, porque a gente já viajou para vários locais do Brasil, participamos de festivais internacionais, e aqui no Rio a gente não via um festival acontecendo de formas animadas. Até mesmo porque a gente fica observando e a própria cena artística do Rio de Janeiro é uma cena que não acolhe tão bem o teatro de formas animadas. E a gente vê o teatro de formas animadas sendo muito praticado no palco por companhias que estão aí há anos, há décadas, né? Companhias importantíssimas, mas a gente não vê esse tipo, né, essa linguagem num lugar que é um lugar que todo mundo vai ter acesso. Aham. Que é onde o cara que está saindo do escritório para comer vai passar, que é a rua, que é a praça, na hora do almoço dele, é onde uma pessoa em situação de rua vai passar e vai poder fruir esse acontecimento artístico. Enfim, a pessoa que está vendendo pipoca e por aí vai. E aí a gente quis fazer o quê? A gente já tinha esse desejo, e aí a galera daí Contei, que é uma companhia incrível aqui do Rio de Janeiro, que é uma companhia de contação de histórias, chegou pra gente e falou que tinha esse desejo também. Que é o Leandro... O Elton e o Leandro. Aham. E, Pedro Leandro? Leandro Pedro. Ah, eu vou apanhar. Leandro Pedro, Leandro Pedro. meu querido amigo. Leandro Pedro e o Elton Pinheiro. E aí eles chegaram e falaram conosco que tinham esse desejo. A gente falou, olha... Aí depois do ensaio foi para uma reunião, a gente falou, o que a gente vai fazer com isso? Bora juntar forças, o negócio é somar. E aí... Afinal de contas, a união faz a força. açúcar. Faz açúcar? A união faz açúcar. Eu não tomo Tô açúcar, zoando, eu não... Tô zoando só. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho dessas também, muito bom. Mas enfim, e aí nós começamos a conversar e a levantar o festival. E aí pensamos, aonde? Que lugar, né, pode ser um lugar interessante de acontecer? E aí chegamos num consenso do Parque de Madureira, por ser justamente um local que corta, né, várias localidades, vários bairros. Então a gente falou, olha, domingão, final de semana, é muita galera passando pelo Parque de Madureira, então a gente acha que vai ser um local muito fecundo, um terreno muito fértil para a gente fazer. O Anima Praça é um festival gratuito, né? A ideia é sempre acontecer na rua, acontecer em praças. Nós fizemos o primeiro Anima Praça na cara e na coragem, e aí a gente teve... A cara e coragem, você quer dizer sem grana, sem patrocínio. Sem grana, a gente teve apoio, tivemos patrocínio depois, porque aí a gente começou a contatar empresas, e aí a gente conseguiu um suporte, e aí aconteceu. Foram 10 horas de festival, vieram artistas de várias partes do Brasil, Santa Catarina, São Paulo, tivemos também uma amiga nossa, Ana Pio, maravilhosa, uma bonequeira, lambe-lambeira também, que ela é de Portugal, mas ela mora aqui no Brasil. Uma das mães do teatro Lambe-Lambe, a Denise de Santos, veio. E aí nós enchemos aqui, foi bem aqui mesmo. Que é bem aqui nesse local que a gente está. Bem né? nesse local. E enchemos de formas animadas de teatro, né? Fizemos esse acontecimento de 10 horas. E tivemos pessoas que ficaram desde 8 da manhã desde 10 da manhã até 8 da noite com a gente. Gente que ia embora e falava, olha, eu vou rapidinho em casa, vai rolar ainda, porque eu vou chamar fulano, vou chamar meus netos. Então foi muito bonito, sabe? A galera, ela quer consumir, ela quer fruir arte de formas animadas e ver tudo isso, esse encantamento todo que as formas animadas trazem, e precisa que o quê? Que seja itinerante, que venha, que chegue em todos os locais. Eu não sei bem quando esse episódio vai ao ar, só para assim não ficar datado, né?
Mas acontece 2 edições esse ano, né? Acontece 2 edições. As 2 últimas teve que ser online por causa da questão da pandemia. E aí nós fizemos esse movimento. E esse ano nós vamos ter 2 edições. Né? Não sei se quando o episódio for ao ar se vai ser depois ou antes. Então é melhor a gente não datar, mas você tem uma previsão quando acontece? Acontece em julho, agosto, setembro? Olha, acredito que a partir de agosto. A gente está nesse movimento, porque afinal de contas são 2 edições, né? Então a gente está nesse movimento ainda de começar a entender como que vai ser essa dinâmica, como que a gente vai fazer tudo. Mas a partir de agosto a gente já vai ter um posicionamento, com certeza vai rolar a partir de lá. E aí é só vocês ficarem ligados nas redes da gente, @depois do ensaio, @animapraça, que aí vai ter uma noção das datas e tudo que vai estar, todos os movimentos que irão acontecer. Maravilha! Patrícia, foi ótimo te receber aqui. Muito obrigado mais uma vez por você ter topado colar aqui. Máximo respeito total, assim. Não esperava menos desse papo, achei que foi muito produtivo, foda. Eu acho que teria até mais conteúdo pra gente ficar aqui o resto da tarde e tal. Já estamos à tarde aqui hoje. Estamos à tarde. Mas infelizmente temos um controle de tempo aí da produção, da equipe de audiovisual e tal. E também, assim, isso também acho que cria a oportunidade de ter uma próxima temporada e os convidados retornarem também. Com certeza. Né? Pode chamar. Pra mim é uma honra estar aqui contigo, que é um cara que eu admiro pra caramba, assim, um profissional que eu admiro muito, que eu tenho prazer de trabalhar. E é isso, cara. Muito obrigada. Maneiro, é recíproco. Obrigada, eu também admiro produção. demais o trabalho de vocês e também tenho esse prazer de estar junto, assim. Vou agradecer a nossa equipe. Teoricamente, gravando é o último episódio, né? A gente não sabe como vai ser lançada a ordem dos episódios depois no lançamento, mas teoricamente a gente está encerrando as gravações hoje com Gaia. E eu queria muito agradecer a minha irmã Ana Paula Gualberto. Falei certinho de novo, minha irmã, teu nome, que ela me chama a atenção, que às vezes eu falo Galberto, aí é Gualberto, tem essa entonação, que é uma mina brabíssima, cria de Irajá, uma das maiores, se não a maior produtora do Rio de Janeiro, da Zona Norte, talvez até do Brasil, certo? Bianca Carrilho, que é nossa social media, que está aqui perto, que me chamou a atenção, falou, sou criada da Baixada, não, sou de Rocha Miranda. A galera da Baixada vai te cobrar, a Baixada é cruel. Baixada é cruel, ela é da PEN, ainda falei errado o negócio, por isso que ela tá boladona comigo. Ela já me destruiu hoje algumas vezes, assim, já me botou pra baixo. Thaís, que veio dar um suporte incrível, que essa sim é a cria da Penha. Tô ligado que essa é Penhão, boladão. Mentira, não, né? Não, errei. Errei, né? Tá errando tudo, errei. mano. Não, mentira, ela é da Penha sim, pô. Essa eu tô ligado que é. Claudinha Martins, que veio, já deu entrevista e falou, vou ficar aí com essa galera, tô aí, pá. Maravilhosa. Maravilhosa, incrível, que ainda trouxe alimentação pra gente, essa mulher é demais. Eu só acertei nessa curadoria. Ingrid e Yuri, que são, esses sim, são Baixada Cruel, lá que é a nossa equipe de filmagem, de audiovisual, que tá cuidando de tudo isso, que vocês vão assistir em breve, né, do tipo, não, vão estar assistindo, né, do tipo... É porque eu tô com a coisa de que antigamente era ao vivo, agora é gravado. Parece que eu tô falando diretamente com vocês, não sei pra onde eu olho, pra essa ou pra aquela, não importa. Mas, Patrícia, muito obrigado. Para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a Secretaria Municipal de Cultura, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que esse projeto está sendo executado a partir do edital FOCA, né, o Fomenta a Cultura Carioca. Agradecer mais uma vez o Manga Rosa. Acredito até que eles reservem uma mesa pra gente almoçar lá hoje. Tomara, pedir, mas hoje domingo é um dia complicado lá. Mas, enfim, fortaleçam a galera que fortalece a cultura independente carioca. Então, o Manga Rosa, a galera da Sábio Velho, né, que é a marca que tá me vestindo aqui. A galera do Ponte do Rock lá na Maré, o Cineminha do Beco, o Parque Madureira, que sim, recebeu a gente e disponibilizou uma estrutura, o Santuário da Penha. Tô esquecendo de alguém? A Hair Pitanga, ou Pitanga Hair, eu acho que é Hair Pitanga, mas se vocês colocarem lá no Instagram, vocês vão achar que é a minha mana Thaís, que fortaleceu, fez esse Louro Pivete. Tem um salão, ela trabalha num salão incrível lá em Vista Alegre.
Mas, enfim, chamem ela no Instagram, que ela tem preços acessíveis, tanto para homem quanto para mulher. Ela trabalha com diversos tipos de cabelo, Vou lá. vários tipos de técnica. Eu sei que o Descolore também faz uma vou parada lá. no cabelo, super recomendo. Tem alguma consideração final? Você gostaria de falar alguma coisa? Acho que o que eu gostaria de falar é isso, gente. Quando você tem um desejo, quando você tem um propósito com a tua arte, vai e procura se fortalecer em rede, né? Tá sempre se fortalecendo e bate pé, vai na porta, sabe? Adentra os espaços. Se fechar as portas, vai pra rua, vai pra praça. Só vai. Só vai. E assim a gente vai seguindo aqui também, entre milhões de views e milhões de ninguém viu. Até a próxima e espero que a gente tenha muito mais Pode Crer. Obrigado vocês que estão assistindo e chegaram até aqui. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Obrigado essa equipe linda. Vejo vocês no futuro. Pode crer? Pode crer. Pode crer. Pode crer, amizade. Pode crer!